A glória e a honra seja para este Deus misericordioso, bendito nosso Deus. E qual maior misericórdia teve Deus que dotou a uma mulher de Deus com sua sabedoria, com seu poder, com seu respaldo? Para mim é uma alegria deixá-los na companhia da nossa amada irmã Maria Luísa. Deus a abençoe, irmã, sempre, hoje e sempre. Deus abençoe a todos vocês. Queridos irmãos e irmãs, pessoas que nos visitam pela primeira vez, pessoas recentes que se agregam ao ensinamento, a esse ensinamento, que Deus, o Deus do céu e da terra, os abençoe. Que nosso Deus sempre ponha seu olhar em todos vocês, em todos nós. Agradecemos ao Senhor, porque Ele sempre tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Assim Ele o diz, em sua palavra diz, eu terei misericórdia de quem terei misericórdia. Nós não podemos questionar, reclamar, nos irritarmos, nem nos sentirmos desiludidos, desalentados, nem muito menos dizer que eu não sigo o caminho do Senhor porque acontecem esses males. Todas essas coisas que acontecem, as forças da natureza são muito rígidas, rigorosas. E nós estamos ali em meio dessa natureza e de seu furor. Quem sabe, às vezes, a natureza se irrita quando vê os seres humanos que não clamam a Deus, não buscam a Deus, não o invocam, não creem nele, não dão a ele seu lugar. Quem sabe as forças da natureza se irritam por isso e nos dá a nós essas lições, essas experiências tristes, dolorosas para muitos, porque nós sofremos as dores dos demais, sofremos com o que sofre, choramos com o que chora e pedimos a Deus misericórdia, e eu sei que o Senhor tem nos ouvido, nos ouve, mas nós também temos que dizer a Ele que nos ajude também a tirar essas ataduras, quem sabe, que o inimigo põe em nosso ser e nos impede realmente seguir em frente neste caminho de perfeição, de santidade que Deus quer. E por isso, certamente, o Senhor permite todas essas reprimendas, digo eu. O importante é que Deus não deixe de nos olhar, não deixe de ter compaixão e misericórdia de nós. O importante é que Deus sempre tenha projetos e planos conosco. E agradecemos ao Senhor também pelas coisas que têm acontecido, e eu sei que o Senhor vai abençoar, vai libertar, que o Senhor vai limpar de certa maneira, vai preparar corações que Ele temam, que Ele busquem, corações que se arrependam. Eu sei também que tem um provérbio ou um ditado que diz: há males que vêm para o bem, e eu sei que Deus vai trazer muitos bens e vai beneficiar a muitos. Por isso, é importante conhecer a Deus. E como você vai conhecer a Deus? Lendo a Bíblia, você começa a conhecer a Deus. O que não tenha lido a Bíblia. Conheça a Deus e verá que já você sabe o que Ele quer e o que devemos fazer no transitar de nossa vida. Que formoso é, que bonito é quando nós, conhecendo o caminho de Deus, conhecendo sua palavra, sua doutrina, seus mandamentos, o que Ele quer, e nós nos esforcemos
por agradá-lo em tudo e demos bom exemplo e bom testemunho a muitas pessoas que não conheceram esse caminho. Tem muitas pessoas que no momento da catástrofe invocam a Deus certamente, não sabem invocá-lo certamente, mas de todas as maneiras Deus é misericordioso e ouve o clamor. Porque diz que Ele ouve o clamor dos desvalidos. Agradecemos ao nosso Deus. Ele abençoará seu povo. Devemos confiar sempre em Deus, orar, clamar, nos aferrarmos à oração e clamar muito ao Senhor para que Ele nos guarde, nos proteja, nos ajude de todas as maneiras que se faça a vontade dEle. A vontade de nosso Deus é respeitável. Agradecemos ao Todo-Poderoso. E assim, pois nosso coração um pouquinho triste por tudo o que aconteceu ali na Colômbia. De toda maneira, por outro lado, estamos alegres por estar mais uma vez na presença de nosso Deus, meditando em outro maravilhoso capítulo de João, o capítulo 15. Portanto, que todos acomodem-se em seus lugares. Podem sentar-se e acomodar-se e vamos meditar aqui na palavra do Senhor com alegria. Com alegria, agradecendo ao Senhor. Assim como Jó dizia, nós esperamos de Deus os bens, o bem e o mal não? Assim dizia Jó. Esperaremos somente bens e o mal não? Pois certamente também tem que esperar todos os momentos em nossa vida e em todos os momentos de nossa vida agradecemos ao Senhor. Agradecemos a Deus. Essa tem sido a vontade do Senhor. Essa é a tua vontade, Senhor. Assim tens querido. Obrigada, Senhor. Obrigada de todas as maneiras. Te louvamos. Te adoramos. Bom, aqui no capítulo 15 de João, do Evangelho de João, tem um subtítulo, não sei se unicamente está em minha Bíblia, não sei, na Bíblia de todos vocês lá, porque tem diferentes versões. E esse subtítulo diz que é a videira verdadeira. Ou pelo menos o capítulo, os primeiros 17 versos fala de uma videira. Uma videira é o cultivo das uvas, da planta das uvas. Quem sabe uma videira é um pé de uvas. E quando nessa plantação tem muitos pezinhos de uvas, pois se lhe chama a vinha. E aqui o Senhor Jesus Cristo especifica claramente no verso 1, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quando ele disse isso, eu sou a videira verdadeira, certamente já anteriormente tinha se levantado uma videira que não era tão verdadeira, ou uma vinha que não foi tão verdadeira. E por isso o Senhor aqui diz o que já passou, as videiras passadas, ou a vinha passada, não cumpriu com a vontade de Deus, não fizeram os mandamentos do Senhor. Portanto, o Senhor tinha tantas promessas maravilhosas para essa vinha, ou essas videiras. E por isso chegou o tempo em que desapareceram como tal, fisicamente ou literalmente. E por isso nosso Deus também tinha projetado e já tinha planejado que teria uma videira verdadeira no futuro, nos últimos dias, uma vinha verdadeira. Mas eu gostaria que lêssemos sobre essa vinha
que Deus tinha e que foi tão desobediente, que não se fez a vontade de Deus aqui em Isaías 5. Aqui em Isaías, capítulo 5. Ou primeiro vamos ler Salmo 80, que também fala do mesmo tema. No Salmo 80, do verso 8 ao 19, vamos ler primeiro antes de ler João 15, para que possamos compreender bem João 15. Salmo 80, o verso 8. E vamos ler até o verso 19, rapidamente. E aqui nesse salmo, estes salmos são escritos, inspiração divina, do rei Davi. O rei Davi foi o primeiro ou segundo rei em Israel. Assim que já passava muitos anos atrás, que Deus tinha revelado a Davi sobre sua vinha, sobre sua videira. Tinha revelado isso a Davi e ele o profetizou em seus cânticos, que são esses salmos, os cânticos proféticos. E lhe falou dessa vinha maravilhosa. No entanto, quando nasceu essa vinha, diz, fizeste vir, no verso 8, fizeste vir uma videira do Egito. Está aqui lhe dizendo o Espírito Santo, ou o Senhor Jesus Cristo, pela boca do rei Davi, falando a nosso Deus, falando-lhe sobre todas as coisas que passavam na vida de um povo escolhido por Deus. E entre essa oração que fazia, entre todo esse questionamento, lhe diz, fizeste vir uma videira do Egito, lhe diz o salmista a nosso Deus, ou o Espírito Santo mais bem, ou o Senhor Jesus Cristo. Tu fizestes vir uma videira do Egito. Vocês recordam qual seria essa videira que saiu do Egito? Vocês lembram quando isso aconteceu? Com quem aconteceu? Com Moisés, quando o povo da família de Jacó, seus 12 filhos, que viveram no Egito durante 430 anos, se multiplicaram, se formou um povo grande. Então, nasceu Moisés e Deus fez esse chamado a Moisés, lhe disse, eu vou salvar a este povo através de tuas mãos. Tu serás um instrumento? E dessa maneira, quando já se cumpriram os 430 anos de estar o povo ali no Egito, Deus disse a Moisés, saia daqui porque eu vou tirá-los daqui, vou abençoá-los. Vou lhes dar a terra de Canaã como herança. Assim que os fez sair dali do Egito por mãos de Moisés. Então, aqui é onde está dizendo o salmista ao Senhor. Fizeste vir uma videira do Egito, lançaste as nações e a plantaste. Nós, quando lemos essa história maravilhosa, quando Moisés saiu do Egito com o povo, tinha muitos povos, muitas cidades no território. E ele teve que batalhar, lutar contra essas pessoas para poder lhes tirar a possessão. Porque Deus tinha dito que esse território seria para o povo de Israel. Por isso aqui ele diz que lançaste as nações. O Senhor tirou esses habitantes, os tirou desses prédios e os levou por lá a outro lugar para habitar. E esses prédios os deu ao povo de Israel. Por isso diz, lançaste as nações e plantaste essa vinha. Plantaste essa videira a plantaste e claro que se multiplicou e deu muitas videiras até que se converteu em vinha. Diz, limpaste o solo diante dela e fizeste fixar suas raízes e encheu a terra. O povo se multiplicou, tomou posse de todo o território. Ainda que ficaram alguns povos sem conquistar. Mas, de todas as maneiras, Deus ali cumpriu sua palavra, seu projeto que o Senhor tinha planejado.
Diz: os montes foram cobertos com sua sombra. Os montes foram cobertos da sombra dessa vinha ou dessas videiras, e com seus sarmentos, que são as ramas onde vão as uvas. Diz: com seus sarmentos, os cedros de Deus também foram cobertos. Quer dizer, os cedros são umas árvores muito grandes, frondosas, fortes, as mais nobres que podem existir em madeira. E os montes, pois também muito altos, e no entanto, essa vinha, esse pezinho de uvas, que não é tão alto nem tão grosso o tronco. No entanto, diz que eles cobriram e taparam aqueles montes e aqueles cedros, que estava se referindo a povos e reis que estava governando naquele território. E eles, em meio de seu poder, de suas riquezas que tinham, e Deus deu vitória a este povo pequeno, povo de Israel, que não tinha tantas pessoas, nem tanto exército, nem tantas armas, mas Deus deu a eles o triunfo e eles tornaram os donos de todo esse território de Canaã. Portanto, que esses sarmentos, esses cedros são personagens, governantes com suas tribos, seus povos. Eles saíram porque essa videira cresceu e era mais forte do que eles, porque os fez forte o poder de Deus. Fez a eles fortes o poder de Deus e o respaldo de Deus. Assim faz Deus hoje com seus filhos. Com seus filhos, Deus também dá o respaldo e nos faz fortes. E nós chegamos a ser mais poderosos que qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. E nós, quem somos? Não somos nada? Mas Deus, em seu poder, faz que nós brilhemos e que estamos por cima, no alto. Isso é o que faz Deus com seus filhos, com sua igreja. Essas são as promessas do Senhor com sua igreja? Assim como ele fez na antiguidade com o povo de Israel. Seguimos aqui, diz que seus ramos, que eram, pois, as gerações que iam nascendo, os estendeu até o mar, diz, até o rio seus renovos. Diz: porque deste brecha em suas cercas e avidimam todos os que passam pelo caminho? Lhe diz: agora nessas alturas, quando o salmista está lamentando-se de tudo o que está passando com o povo de Israel, que se tornaram desobedientes, que se apartaram dos caminhos de Deus e começaram a ser idólatras e a cometer todo tipo de pecado. O salmista ou o Espírito Santo se lamenta dizendo a Deus: tu por quê destes brechas em suas cercas? E por quê, quer dizer, fizeste buracos para que entrem os intrusos? Ele diz: e avindimam, quer dizer, recolhem as uvas da colheita, os qualquer que passe pelo caminho que não o merece, quando essas uvas deveriam ser somente para Deus, fruto de Deus, somente um povo escolhido para Deus, é um povo sem igual, que Deus o fez para ele, para que louvassem seu nome e o glorificassem, mas não foi assim. Diz que qualquer um vinha, porque qualquer pessoa de todas essas regiões vieram para ensinar-lhes a idolatria, ensinar-lhes o pecado, ensinar-lhes a maldade. E eles começaram a fazer o mesmo que todas essas nações que não tinham a Deus. Então, isso é o que significa Deus, mas tu destes brechas nas cercas deles, estavam todos amuralhados e tu lhes fizestes aberturas para que qualquer um entre, diz, e roubar as uvas e a colher as uvas, diz, e a destrói o javali, destrói esse pé de uvas. Esse javali, pois, pessoas idólatras pecadoras, fazendo mal diante de Deus, comparado com um javali. E que eles todos foram os que desfrutaram dessas bênçãos que Deus tinha dado ao povo de Israel. Eles eram os que estavam desfrutando porque faziam negócios e faziam alianças. E então tudo que Deus tinha lhes dado também o compartilhava com todas essas nações pagãs. Diz, e o animal do campo também a devora. Então diz, ó Deus dos exércitos, volta agora, volta para nós, olha do céu e vê, e visita esta videira, Senhor, não abandona a tua vinha,
porque já o Senhor tinha se indignado para aquele tempo. Quando foi essa profecia, já tinha se indignado com o povo, os estava deixando sozinhos, desamparando-os. Deus já os estava ignorando. E aqui diz, Senhor, olha do céu e vê, visita a vinha, Senhor, a planta que tua mão semeou, o renovo que para ti afirmaste, Senhor. Acenderam-lhe fogo e a deceparam. Senhor, olha como está, porque nesses dias, precisamente, tinha chegado o rei Nabucodonosor da Babilônia com todo o seu exército e estava sitiando a cidade de Jerusalém e sitiando e acabando com todas as pessoas, com os israelitas em guerra. E então Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque ele estava indignado com esse povo pelo seu pecado e por se misturar com essas pessoas estrangeiras que estavam fazendo o pecado e eles também fazendo o mesmo. O Senhor indignado. Ele diz, Senhor, veja o que está acontecendo. Diz, incendiaram-lhe fogo nesta cidade, esta vinha. E essa vinha tinha um nome, Jerusalém. Diz, pereçam pela repreensão de teu rosto, que tua mão esteja sobre o homem de tua destra, sobre o filho do homem, que para ti reafirmaste, está dizendo que tenha o Senhor misericórdia daquelas pessoas às quais ele chamou e lhes fez promessas. Diz, assim não nos afastaremos mais de ti e nos dará vida e invocaremos teu nome. Ó Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos. Faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Não nos desampare. O Senhor estava indignado. Isso aconteceu com a vinha, com a videira, com essas videiras e essa vinha. Passemos a Isaías capítulo 5, que o Senhor fala de sua vinha. Para si mesmo nós podermos compreender em João 15, e vamos compreender melhor. Isaías 5 diz, profeta Isaías profetizando. Ele profetizou muitos séculos depois de Salmos, da profecia de Davi, muitos séculos depois. Diz, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado sobre a sua vinha. Diz, meu amado tinha uma vinha numa ladeira fértil. Eu creio que já vocês agora sim entendem a interpretação simbólica, não é? A ladeira fértil onde era? A terra de Canaã. Essa era a ladeira fértil. E diz, meu amado, que é nosso Deus, tinha uma vinha na ladeira fértil, porque ele pôs aí o povo para viver, tirou um pouco de pessoas que habitavam e lhes deu a melhor terra, que era fértil. E bom, produzia muita comida abundante, então o povo ia viver aí com muita abundância, supostamente. Essa foi a promessa de Deus. Diz no verso 2, ele a tinha escavado. Escavou a quem? A sua vinha? A tinha escavado, limpado das pedras e plantado as videiras ou os pés de uvas escolhidas, diz, da melhor uva, da melhor fruta. Havia edificado no meio dela uma torre, escavou nela um lagar, e essa torre a torre serve para vigiar que não venham inimigos intrusos para roubar, para saquear. Então aqui o Senhor pôs a torre, Moisés, digamos, que Deus o nomeou como guia, como líder do povo, e diz, escavou nela um lagar e esperava que desse uvas boas. E sabem qual uvas deram? Bravas. As uvas bravas são umas frutas que não servem. Muito ácida, tem muitos defeitos e as pessoas não podem comer. Então deu uvas bravas, porque o Senhor pensava que seu povo iam pagar a Deus conforme ele estava lhes dando essas grandes bênçãos, mas o povo foi infiel com Deus. Hoje nós nos consideramos igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós nos consideramos esse povo do Senhor. E hoje também Deus nos fez promessas e está nos conduzindo a terras férteis. Está nos dando bênçãos e nos faz promessas que cumpramos seus mandamentos, que lhe agrademos para que vivamos a vida feliz neste globo terrestre. Então diz
O Senhor fez tudo isso com essa vinha, diz. Agora, pois, habitantes, o verso 3. Leiam vocês o verso 3. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai agora entre mim e minha vinha. O Senhor diz, bom, julguem. Julguem o que aconteceu com essa vinha e julguem se fui muito rigoroso ou muito forte com vocês. Diz o 4. O Senhor lhes dá uma resposta. Que mais poderia ter se feito à minha vinha? Que eu não tenha feito? Fiz tudo melhor? Como? Esperando eu que desse uvas boas, deu uvas bravas? Eu vos mostrarei então, no 5, o que eu vou fazer agora com a minha vinha. Removerei sua sebe e será consumida, derribarei sua cerca e será pisoteada. Quer dizer que derribar é abrir as brechas, umas brechas para que passem, pois, todos os animais, para comer as sementes, não é? Mas aqui está falando em sentido simbólico, metafórico. Então diz, e será pisoteada, farei com que fique deserta. Não será podada nem capinada, e sarças e espinhos crescerão. E ainda ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Certamente, o verso 7, leiam. Certamente a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá, sua planta deliciosa. Esperava justiça, e eis aqui violência, retidão, e eis aqui clamor. Esses foram os resultados dessa vinha que fez nosso Deus, que não cumpriram os mandamentos, não fizeram a vontade de Deus, se apartaram dos caminhos do Senhor e se tornaram idólatras, se tornaram espíritas, se tornaram feiticeiros, se tornaram adivinhos, magos, astrólogos, se tornaram fornicadores, adúlteros, ladrões, homicidas, fizeram todos os pecados. Todos os pecados. Deus se indignou e por isso diz que os destruiu, acabou com eles, e por isso o resultado está ali em Crônicas, nos últimos capítulos de Crônicas, e em Jeremias está história triste e dolorosa do que aconteceu a este povo de Israel e a Jerusalém, principalmente que era a cidade de Sião, a cidade onde Deus ia habitar com o povo de Israel. E eles como foi que sofreram, vocês leiam essa história, porque sobre essa história é a base e o fundamento de quase toda a Bíblia. Então, se vocês não têm esse conhecimento bem do que aconteceu com essa Jerusalém, com o povo de Israel, com esse rei Nabucodonosor que veio e destruiu tudo, então vocês não vão compreender muitas coisas que leem dos profetas. Então, a forma para entender tem que ler essas bases, esses fundamentos, essas raízes, e dessa maneira vamos compreender melhor e vamos valorizar e apreciar a obra de nosso Deus. Então, essa é a vinha. Acontece que essa vinha que Deus fez era verdadeira, certo? Não era a verdadeira. Não, porque é que Deus a destruiu? Então, o que aconteceu no futuro? O Senhor disse, pois eu tenho um plano B. Se o plano A não funciona, não vai funcionar. Deus o sabia, disse o plano B. E sabe quem está envolvido neste plano B? Nós, a igreja. Esperemos, irmãos. Nós dizemos nós, mas temos que perseverar até quando? Até o fim de nossa vida, perseverar no caminho fazendo a vontade de Deus. Ou se não nos convertemos nessa vinha falsa e que Deus nos rejeite, não, que Deus nos guarde. E que o Senhor nos tenha, que sejamos essa vinha. Então vamos agora sim ler a verdadeira vinha. A verdadeira, João. Passemos a João 15. Agora sim, irmãos, vocês vão compreender o Senhor Jesus Cristo, porque disse... O Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo ou galho de uvas que em mim não der fruto, corta-o. Quem o cortará? O Pai. E todo aquele ramo ou
um gaque ou um galho de uvas onde estão os cachos da fruta. E todo aquele que der muito fruto o limpará, para que dê o quê? Mais fruto. Então, quando o Senhor diz isso agora, sim, a vocês fica claro. Claro, o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira. Era porque tinha uma. Antigamente teve uma que não funcionou. Esta sim vai funcionar até a eternidade. O Senhor disse, eu sou a videira verdadeira. O que comigo não der fruto, Deus o cortará. Mas o que comigo der fruto, o Senhor o limpa e o aperfeiçoa para que dê mais fruto. E os frutos tem uns requisitos para que nós demos muito fruto e demos fruto a cada dia que passa em nossa vida. Nosso bom testemunho, bom exemplo, fazer a vontade de Deus, cumprir seus mandamentos. Isso é o que tem que fazer. Assim, dessa maneira, estaremos sempre aderidos a essa videira verdadeira que é Cristo Jesus. Permanecei em mim, diz o Senhor no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na árvore, no tronco ou no galho, assim também vós, se não permaneceis em mim. O caminho verdadeiro que leva à vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram que tem muitas denominações, tem muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas não seguem o caminho verdadeiro do Senhor. E tem muitas religiões que creem muitas coisas e fazem de outra forma. E ao Senhor Jesus Cristo o rejeitaram, deixaram-no de um lado, o menosprezaram e não o consideram. Portanto, que essas religiões estão equivocadas, erradas. Porque o único caminho é Cristo, Ele é a videira verdadeira. Então diz, eu sou a videira e vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. O que ande separado, o que não crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus ou Filho de Deus, pois está em nada. Sua religião não vale nada. O verso 6, quem não permanece em mim é lançado fora como ramo, e seca, e o apanham, e o lançam no fogo, e ardem. Quer dizer, pessoas que não estão crendo no Senhor Jesus Cristo, com a dignidade, com sua divindade que é, então diz que está fora da mão de Deus, e esta religião, ou esse credo não serve a nada, conduz, porque Deus não se manifesta. Tem alguns que, não, eu não creio em Jesus Cristo não, ele foi um homem qualquer, não sei o que, mas é que a minha religião, que nós sim cremos em não sei quem, nem sei em quem mais, então nossa religião se trata disso e daquilo. Pois eles nunca têm a manifestação do Espírito Santo, menos ainda têm os dons espirituais, menos têm o respaldo de Deus, nem que Deus lhes fale, nem lhes dirija, nem lhes mude o coração. Nada, não tem paz, nem felicidade, não tem nada. Tem uma religião, uma crença, mas não tem nada de Deus. Esse é o sinal, essa é a prova. Nós que andamos, devemos seguir nesse caminho do Senhor Jesus Cristo. Sim, temos a paz de Deus e a felicidade, e o Espírito Santo se move em nosso meio. Bendito Deus, diz o verso 7, se permaneceis em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em dar o fruto, andar na santidade, andar no caminho da perfeição, fazendo a vontade de Deus, apartados do mal, do pecado, do indevido. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. Se guardardes meus mandamentos, leiamos vocês também, irmãos. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis em meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. É assim quando o Senhor diz, todo aquele
que não permanece em mim. Todo ramo que não está aderido a mim, diz que não pode fazer nada. Nada é. Mas aqui diz que esses ramos, o significado de pertencer a essa árvore, ou a essa rama, ou a esse tronco, é guardar, o significado simbólico é guardar, cumprir os mandamentos do Senhor. E alguém dirá, e quais são os mandamentos? Não cometer pecados. Alguém dirá, quais são os pecados? Isso já vocês o sabem, desde a religião tradicional tem ensinado os pecados. São muitos. Então, é simplesmente ler a Bíblia para que você repasse e traga à sua memória e os pecados e tudo aquilo que tem que pedir a Deus que nos ajude a não viver, não fazer essas coisas, não viver nessas fraquezas, para poder estar aderidos nessa videira verdadeira. Que Deus nos ajude a todos. Diz, estas coisas vos tenho falado, para que meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este que alguém dê sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis tudo quanto eu vos mando. Então já o Senhor estava lhes dizendo, vós sois meus amigos. E alguém que ama, pois sua vida dá por seus amigos, está dizendo o Senhor. Já não vos chamo servos, diz o Senhor, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Agradecemos ao Senhor que Ele estava revelando e contando e dizendo aos apóstolos, a seus discípulos, a seus seguidores, estava lhes dizendo tudo o que o Pai lhe falava, lhe revelava em todos os mistérios. E Ele fazia saber a seus apóstolos, e por isso lhes dizia, já vocês são meus amigos. Diz o 16, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos coloquei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui tem uma oração que é uma fórmula muito importante. Para que Deus nos ouça, temos que pedir no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguma religião, alguém está praticando uma religião que o Senhor Jesus Cristo não está ali nesse caminho e que Ele sobra, as orações que você faça a Deus, Deus nunca vai respondê-las. Deus nunca vai se mover com suas orações, porque são nulas, porque toda oração e petição e necessidade se pede no nome de Jesus Cristo. Então, tem que crer nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. Diz, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos coloquei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando que ameis uns aos outros. Aí termina, digamos, esta dissertação do Senhor aí naqueles momentos, mas ele segue já apartando-se da videira, falando a seus discípulos sobre o que ia acontecer nos próximos dias. Lhes diz, se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito. O servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, veja, irmãos, e isso é o que às vezes a nós como que não nos agrada, mas temos que vivê-lo ou temos vivido. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardarem minha palavra ou se a cumprir, também guardarão a pregação de vocês. O que vocês preguem e ensinem,
As pessoas também as farão, as aceitarão, as cumprirão estas coisas. Mas o das perseguições, pois também perseguiram ao Senhor, pois a nós também, que o diabo tem nos perseguido sempre e continua nos perseguindo, e certamente até o final de nossa vida não nos deixará de perseguir. Mas nós aqui, firmes no Senhor, com nossa armadura posta, com nossas vestes postas, firmes lutando contra o inimigo. E pedindo a Deus que nos ajude a enfrentar perseguições, tribulações, dias maus, dias tristes, o que seja, Deus nos ajudará a enfrentar todas essas coisas. Verso 21, mas tudo isso vos farão por causa de meu nome, porque não conhecem o que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa de seu pecado. Sim, porque ele veio e lhes falou e deu testemunho e ensinou a doutrina e não creram. Então agora sim, pois já vinha o pecado sobre eles por não ter crido na palavra do Senhor. Quem aborrece a mim, aborrece também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora viram-na e aborreceram a mim e também a meu Pai. Por quê? Porque menosprezaram os milagres e os prodígios e os sinais que o Senhor Jesus Cristo fez e a forma de pregar e de ensinar a doutrina, de ensinar o caminho da vida eterna. E eles todos menosprezaram ao Senhor, não creram nele. E em poucos dias aqui o Senhor estava dizendo que em poucos dias iam buscá-lo para tirar-lhe a vida. Então diz que estava aborrecendo ao Deus eterno também, menosprezando ao Pai. Diz, isso é para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei. Aborreceram-me sem motivo. Isso está em Salmo 35, 19, onde o Senhor diz sobre a perseguição que ele foi, vítima dessa perseguição e que ele lhes perguntava, vocês por qual obra que eu fiz os milagres e vocês ouviram, eu fiz muitos benefícios, por qual dessa causa vocês estão me perseguindo, estão me fazendo este mal? E eles diziam, ai não, por essas causas não te perseguimos, senão por dizeres que és filho de Deus. Essa era a justificativa. Mas no Salmo 35 o Senhor dizia, sem motivo, eles aborreceram ao Senhor Jesus Cristo, esse seu povo, essa vinha antiga que Deus tinha formado e que não era verdadeira. Aborreceram ao Senhor. Assim se cumpriu a palavra profética. Aqui no 26 diz o Senhor, porém, quando vier o Consolador, agradecemos ao Senhor por enviar o Espírito Santo. Que alegria, porque é que o Espírito Santo é o maior testemunho e é a maior evidência e o melhor sinal e prova que nós temos da existência de Deus e de que nós estamos andando pelo caminho correto. O Espírito Santo, agradecemos ao nosso Deus. Ele diz, porém, quando vier o Consolador, a quem do Pai eu vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho sobre mim, e isso é verdade, porque o Espírito Santo a todos os seres lhes ensina que o Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, é o Filho de Deus. E o 27 diz, e vós dareis testemunho também, porque estais comigo desde o princípio. Então, eles também seriam testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Quem era? Porque ouviram a voz de Deus quando dizia, este é meu filho amado, nele me comprazo, a ele ouve. Glória a nosso Deus, que melhores provas, que melhores evidências. Agradecemos a nosso Deus Todo-Poderoso. E agradecemos ao Senhor por ter misericórdia de nós e estar aqui na sua presença. Bendito é o nome de nosso Deus. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Santo, te agradecemos, Senhor. Obrigada, eterno Deus, por tua misericórdia,
por tua palavra, tuas promessas, por tudo aquilo que tens falado desde milhares de anos atrás. E tudo está se cumprindo com o passar do tempo, meu Senhor. E tu és o mesmo, e tu não tens mudado, Senhor. Os tempos, as eras, vem a tecnologia, a ciência avançando. Tudo muda, a modernização, a transformação da natureza, dos elementos, mas tudo já estava feito por ti. Não tem nada novo que alguém tenha dito que criou tal coisa. Tudo foi criado, Senhor, com tua mão poderosa, e tu sabias, Senhor, que no futuro isso vai se transformando e a ciência será aumentada, a tecnologia, mas de todas as maneiras teu poder, tua presença e o Espírito Santo são os mesmos, hoje, amanhã e sempre, e tu sempre te manifestarás ao ser humano, como te tens manifestado e estás te manifestando entre nós. Obrigada, Senhor. Não somos dignos destas bênçãos tão magníficas, porque nem sequer temos palavras, Senhor, para te engrandecer, para engrandecer tuas obras, tuas maravilhas, tudo o que fazes. Digno és, meu Senhor, de estar nas alturas, mas não temos essas palavras como humanos que somos. Falta-nos palavras, Senhor, para engrandecer-te e dizer-te o que és. Mas tu sabes que nossa alma e nosso espírito te engrandece, Senhor, e ele sim tem o vocabulário para ti. Obrigada, eterno Deus, meu Pai. Tem misericórdia dos necessitados. Tem misericórdia dos doentes. Tem misericórdia de todos aqueles que neste momento estão clamando a ti, precisam de ti, de teu apoio, de tua misericórdia, de teu amor. Estende sua mão, supre todas as necessidades materiais, físicas, espirituais. Cura, meu Senhor, e liberta. Faz milagres e sinais, Senhor. E tira, Senhor, espíritos imundos, bruxarias, feitiços, maldições, doenças incuráveis. E também, Senhor, supre as necessidades econômicas. Que a ninguém lhe falte o pão, o sustento, a roupa, o teto para morar. Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos, meu Senhor, com todo o nosso coração, a honra e a glória são para o nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia. Bendito o Senhor, glória a Deus. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Glória ao meu Senhor, glória, meu Deus. Esperamos que todos nós sejamos a casa do Senhor, a igreja do Senhor, a vinha do Senhor. Muito obrigada, irmãos. Para as crianças, um abraço forte para vocês. Que Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigada. Até breve.